Minhas reflexões para a mesa da palavra do domingo de Pentecoste. Recebei o Espírito Santo. Vamos começar com uma historinha. O que é o Espírito de Deus? A pergunta foi feita por um homem inquieto e ele a fez a um místico. O sábio fez inúmeras tentativas para lhe explicar, mas tal pessoa era incapaz de captar o que seria o Espírito de Deus. Foi então que o mestre teve a ideia de convidá-la a uma experiência. Levou-a ao interior de uma câmara frigorífica. Deu-lhe a chave da porta, mas insistiu para que ele permanecesse o tempo que aguentasse. O frio intenso, o ar que começava a faltar e a escuridão, deixando-o perdido e angustiado, fizeram-no ver que se ficasse por mais alguns minutos, não teria forças nem para se levantar. Estaria logo morto. De um salto, se sentindo sufocado e com as extremidades do corpo congeladas, ele abriu a porta. Do lado de fora, o sacerdote lhe sorria dizendo: agora você sabe, pelo menos, o que significa a ausência do Espírito. E foi dessa forma que aquele homem percebeu o sentido e a importância para a vida humana do Espírito de Deus. Gente, a ausência do Espírito é muito mais forte do que a experiência do homem no frigorífico. A inexistência dele significa muito mais do que a morte. É como se nunca se tivesse existido. É como se sempre só houvesse o nada. É a ausência total e definitiva da vida no universo. Acostumados que estamos com a presença do Espírito Santo entre nós, não nos damos conta da sua dimensão na história. Por isto, a importância de se refletir sobre ele a partir do absurdo da sua inexistência em nós. A falta do Espírito seria o vazio absoluto. O buraco negro talvez seja uma metáfora para se imaginar a sua falta. A loucura de se imaginar algo assim é porque Deus é bom. E Ele, na sua bondade infinita, nunca nos privaria do seu Espírito. Pentecostes é essa efusão do Espírito de Deus depois da ascensão do Senhor. Não que antes o Espírito estivesse presente. Ele sempre esteve no mundo. O livro do Gênesis, bem no seu início, lá no capítulo 1, já proclama isso, ao nos dizer que o Espírito de Deus paira sobre as águas. Deus é sempre presença a infundir vida. A aliança de Deus conosco é confirmada nos nossos irmãos mais velhos, os judeus. Mas não quer dizer que inexistisse antes. A humanidade é filha e, assim, está ligada desde o princípio ao seu Pai. Não um Pai qualquer, mas unida, independente de que perceba ou não, a este Deus que é todo amor e só sabe estar em relação, em união com todos. Quem faz verdadeira experiência de Deus costuma sentir em alguns momentos da vida esses tempos fortes de Pentecostes, de efusão no seu coração do Espírito Santo. Essa manifestação enche de alegria, paz, confiança, coragem. É como se Deus, como dizia o amigo e compadre Eduardo Machado, nos mostrasse um pedacinho daquilo que reserva para seus filhos na eternidade. Por isto,
a necessidade de uma parada de tempos em tempos para uma experiência de cenáculo, criando condições favoráveis para escutar e sentir o Espírito. Não houvesse Espírito, o cenáculo, obviamente, seria semelhante àquela câmara frigorífica da historinha de hoje. Seria gelado, escuro e não comportaria vida alguma. Os apóstolos e discípulos teriam morrido enregelados lá mesmo, e nós não estaríamos hoje, 2000 anos depois, no segmento daquele que sempre envia o Espírito. Se Deus é mistério, a terceira pessoa da Santíssima Trindade é mais mistério ainda. Ou dizendo de uma forma mais teológica, é mistério mais profundo ainda. Principalmente aqui na nossa Igreja do Ocidente, perdemos bastante da dimensão espiritual da Trindade. Ficamos mais presos à figura paterna e a Jesus. E por isto, o Espírito Santo foi ficando mais como um Deus distante e até mesmo um tanto desconhecido entre nós. Hoje, há uma redescoberta dele, mas há que se tomarem cuidados, evitando-se enxergá-lo apenas como um manancial de prodígios. O Espírito é o gerador e mantenedor da vida e da relação entre as pessoas. É o elo de amor que nos reúne a todos na Trindade. Muito mais do que eventos maravilhosos que se buscam nele, é preciso resgatar esse milagre imenso da vida que carregamos. A vida e o amor é o real e maior prodígio do Espírito Santo. Todos têm o Espírito, mas é preciso que se cuide bem dele, dando espaço e condições necessárias para que nos transforme, fazendo-nos mais humanos. Importante ter atenção nisso, porque ele só agirá se for-lhe dada a liberdade para tal. Viver no Espírito nada mais é do que caminhar como filho de Deus. Viver assim é ser discípulo missionário, dando consciência aos que estão próximos de que neles também vive e age o Espírito do Senhor. Alguns pontos para ajudar a reflexão. Sinta em mim o Espírito de Deus? Tenho feito paradas e me retirado para experimentar o Espírito de Deus? Em que ou em quem ele tem me transformado? Além desse comentário mais longo, nos domingos e todos os dias da semana a gente continua no nosso canal com o Evangelho também em 1 minuto. Bom domingo para todos. Bom Pentecostes. Que viva em nós o Espírito Santo.